Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje vai ser uma reflexão de um assunto que não vai chegar a todo mundo, até porque, do jeito que o mundo tá, esse assunto não é corriqueiro, né? Não tá no hype. Mas é uma reflexão que eu venho fazendo há algum tempo, com tudo que eu venho estudando sobre fake news, políticas, narrativas, que são palavras que estão na moda, mas que no fundo, não passam de histórias, contadas ou por um lado ou por outro lado. Rola a vinheta. Bem-vindo ao mundo do pós-verdade. Hoje é um fato, amanhã é uma lembrança e depois isso vira outra coisa. E isso costumava a ser devagar, essa mudança. Os fatos viravam histórias e essas histórias depois eram transformadas em outras coisas. Mas hoje, com a era da tecnologia, é tudo muito rápido. É muito fácil, aparentemente, mudar um fato para virar outra coisa. As bolhas, ou os ecos de ressonância, ajudam muito isso. As bolhas digitais ajudam muito isso, porque você acaba sendo bombardeado por milhões de informações que pega sempre no seu sentimento. Então, o seu candidato favorito, o seu político de estimação, independente se é de direita ou de esquerda, comete um erro hoje. Amanhã, esse erro está sendo justificado por tantas pessoas de diferentes modos que aquele erro nem parece tanto um erro. Aí depois da justificativa, esse erro começa a sofrer transformações e o erro acaba virando um acerto. E eu vou explicar isso com exemplos. Existem tantas provas que indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Existem tantos documentos, discursos dele mesmo, testemunhas como o Mauro Cid falando isso, e no final das contas acaba que essa história para a bolha bolsonarista é outra. Vou dar mais um exemplo. O presidente Trump comprovadamente usou dinheiro da campanha para pagar a Stormy Daniels para ficar calada. E isso, comprovado. Tem a parte do dinheiro que saiu da conta de campanha para atriz de filmes adultos. Foi feito esse pagamento para ela ficar quieta. E no final das contas, isso virou outra coisa, virou uma perseguição política e virou arma dentro da bolha. Ah, mas você não tá acreditando. Vamos lá. Presidente Lula, com a Lava Jato, ele era o líder do governo na época quando tudo aquilo aconteceu. Não foi conseguido provar que foi ele. Tudo bem. Mas ele era o líder, ele tinha responsabilidade indireta ou direta, independente. Aquilo lá não podia acontecer dentro do governo dele. Aconteceu. E depois foi passando a história, as pessoas foram esquecendo aquilo de um crime virou um problema jurídico, de um problema jurídico uma suspensão do processo, e ele ficou solto. Então você entende que as narrativas elas são tão poderosas que fazem com que a população normal, eu não estou falando de mim que estuda isso o dia inteiro, estou falando de pessoas que estão ali trabalhando, estão vivendo, estão ficando doentes, estão preocupadas com o filho, com a conta, estão preocupadas com a vida, não conseguem acompanhar. Elas não conseguem, porque se você perde 2, 3 meses do que está acontecendo no cenário político, você perde o fio da meada da história. Porque essa história passa muito rápido, e é apagada muito rápido, e transforma as coisas muito rápido. Aí você vai falar, não, mas isso não acontece. Então vamos pegar coisas mais antigas. A ditadura militar. O nome é ditadura militar. Mas hoje a narrativa de extrema-direita mudou para intervenção, para sei lá sabe o que eles mudaram. Mas não foi uma ditadura militar? Foi. Tem as características de ditadura militar? Tem. Teve cassação de pessoas? Teve. Teve morte de pessoas? Teve. Teve tudo que uma ditadura militar teoricamente precisa ter para existir? Sim.
Mas não, a narrativa mudou tudo isso. Os fatos históricos mais relevantes estão sendo mudados. Mas é pra você? Não, de repente não é pra você, é pra uma bolha. E aí que vem, qual é o problema disso tudo? Porque tanta maluquice, tanta vigorosidade em defender a liberdade de expressão. É a liberdade de expressão que eu estou tentando defender? Ou é a liberdade de falar o que quiser sem nenhum tipo de consequência? Porque uma coisa é você contar uma história com começo, meio e fim, com fatos verdadeiros. Outra coisa é você pegar esses mesmos fatos, contar uma história que vem, começa, aí para, aí volta, aí depois vai pra frente, aí vem, aí volta, aí chega no final, volta pro começo. Porque é isso que a fake news acaba... E fake news, entendam, não uma notícia falsa, é uma cadeia de notícias falsas. Porque uma fake news só, ela não vai fazer um estrago. O que faz um estrago é a sucessiva disseminação de notícias falsas, a sucessiva modificação de fatos e a reinterpretação de fatos ao seu bel prazer. Eu entendo que a linha entre a verdade e a mentira hoje, ela é tão tênue que provavelmente até mesmo o fato ele é distorcido, porque não é tão simples entender isso hoje. E eu vou te explicar. Se eu te der uma foto de uma pessoa sendo assaltada, você vai, primeira coisa, olhar e falar assim, não, mas o que esse cara que está sendo assaltado fez? Isso é mesmo um assalto? Ou esse cara provocou o outro? Você entende? É mesmo uma simples imagem de um assalto vira hoje uma discussão colossal. Imagine fatos que para a pessoa normal, que está vivendo a vida dela normal, não acompanha. Eu vou te explicar outro problema disso. Vamos lá. O presidente Lula tem uma ligação com a China, com a Rússia, com a Venezuela. Ele tem essa ligação. Muito bem. Países autoritários. Aí a direita me fala essas alegações, mas calma aí. Quando o Bolsonaro estava no poder, ele também foi falar lá na Arábia Saudita, com Bin Salman. O Bolsonaro foi até a Rússia falar sobre fertilizantes. E na ligação da direita hoje, isso não entra na pauta. Mas, calma, o presidente, como eu já disse em várias coisas aqui, se nós, como país, só fôssemos fazer alianças com pessoas que pensam que nem nós, com países que têm a mesma ideologia, mano, acabou, não ia precisar ter diplomacia. Mas não é isso. O Brasil tem que ver os interesses dele. Se a porra do ditador da Arábia Saudita tem coisas para nos oferecer, petróleo, sei lá, qualquer coisa que Deus sabe lá o que produz na Arábia Saudita tem a oferecer a um país, e nós podemos vender para eles, o presidente tem que ir lá fazer o meio de campo. Acabou, porque quando a ideologia começa a afetar as coisas simples de relações internacionais por causa de narrativas, e nada mais é do que narrativas. Um país sofre, a democracia sofre erosão. As bolhas, nós temos um vídeo aqui só falando sobre bolhas. Ele é fantástico, os artigos estão lá e mostra no programa de como os algoritmos separam as pessoas. Porque é mais fácil para entregar propaganda, é mais fácil para entregar conteúdo e a pessoa ficar lá mais tempo. Só que isso está fazendo mal ao país. Ao ponto de hoje eu ver entrevistas do Eduardo e para me perguntar, mas o que ele está falando não tem lógica factual, porque ele está literalmente cuspindo para cima e está caindo na testa, porque o governo do pai dele fez exatamente a mesma coisa e o governo Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. São as duas ações são iguais, só que agora, como eles estão fora do governo, o que o Lula está fazendo é errado, e quando eles estavam dentro do governo, o que eles estavam fazendo era certo. E não é isso. A ideia não é essa, a ideia de discussão não é essa. Aí, outro exemplo de como o foco da narrativa é idiota e ilógico e serve só para fazer shorts e cortes nas redes sociais. O Lula foi preso, certo? E o Bolsonaro ganhou a eleição. Naquela situação, o Lula era a pessoa que estava na frente das pesquisas.
Perfeito? Foi preso, teve eleição, o Bolsonaro ganhou. Agora, é o contrário. É o Bolsonaro que está na frente das pesquisas e o Lula que está atrás. E aí agora não pode prender o Bolsonaro. Mas lá atrás, ninguém defendeu isso. Eu não lembro da direita ter falado não prendam o Lula porque ele está na frente das pesquisas. Vamos aqui chorar para o presidente Trump. Vamos aqui chorar para quem for que seja. Porque a direita foi nos órgãos internacionais, na ONU, enfim, nos órgãos internacionais. Ela não foi chorar para um país. Ela não foi chorar para o país ser sancionado. Mas o Eduardo foi. A situação é a mesma da eleição que o pai dele ganhou. O Eduardo Bolsonaro foi a mesma eleição é a mesma situação quando o Bolsonaro ganhou. É a mesma, sem tirar nem pôr. O líder da pesquisa eleitoral está inelegível, que é o Bolsonaro. E o presidente atual vai ser, ao que tudo indica, vai se recandidatar. Mas lá atrás não foi isso. O Sérgio Moro não prendeu o Lula e o Bolsonaro o Bolsonaro nem era o segundo, ele era o quinto, o sexto. Eu não vi eles brigando por isso. Por que lá atrás pode e agora não? Você entendeu que você pega os fatos históricos que te agradam e transformam na sua narrativa? E eu vou além mais, não é o que te agrada não, é o que você sente, é o sentimento. Hoje você não quer perder, então se você escolher um lado, o brasileiro não gosta de perder, fato, ninguém gosta de perder, mas se você escolher um lado, você não quer que esse lado perca. Mas a política não é uma divisão sentimental, não é um concurso de sentimentos, é um concurso de ideias, é um concurso de soma zero. As ideias têm que ser boas para todos, não para um é mais, vai ter uma vantagem maior do que o outro. Não, a vantagem é zero, tem que ser uma discussão de ideias. E você pegando os fatos históricos e modificando ao seu bel prazer, entenda, não vai ajudar o seu lado ou o meu lado, vai prejudicar a democracia. A democracia perde com tudo isso. Porque onde é que está? Hoje, 60 deputados da oposição pararam o seu recesso e foram para Brasília fazer proselitismo político pro Bolsonaro e pro filho dele. Legal, é válido. Mas esse proselitismo político num recesso é inédito. Mas ninguém tá lá para falar de educação. Ninguém tá nem aí para saber das emendas PIX que tem de semana sim, semana não. Operação da Polícia Federal mostrando que essas emendas estão servindo para corrupção. Ninguém tá nem aí para saber se o brasileiro vai pagar menos ou mais imposto. A briga é na narrativa. E a narrativa só vai funcionar se cada vez mais for mais forte, mais envolver mais emoção. Porque se a narrativa perder força, tudo o que o lado direito ou esquerdo constrói, com a narrativa falsa e mudando história e tudo, se essa narrativa perder força, para voltar de novo é muito difícil. Então por isso que cada vez mais você tem que dobrar a porta, cada vez mais você tem que dobrar o discurso, cada vez mais você tem que atacar as instituições. Por quê? Porque isso vira TikTok e é muito rápido. Então hoje, se eu vou lá e ataco o Supremo, vira um shorts. Daqui 3, 4 dias, 5, 6, 7, 10 dias ninguém lembra daquele shorts. Aí você tem que ir lá e atacar de novo. Aí volta pra virar shorts. E você vai, entendeu? Então você tem que estar sempre cobrando a aposta, sempre atacando cada vez mais para aqueles shorts curtinho. Que pega, sei lá, 7 mil, 9 mil, 12 mil, 1 milhão, 2 milhões de visualização. Na próxima vez ele vai pegar outras pessoas, mas você tem que estar sempre ali, fazendo acusações malucas, distorcendo fatos históricos, fatos reais, porque descredibilizando tudo o que já foi feito no passado à sua visão. Então eu vou te dar outro exemplo que você não está entendendo. O Bolsonaro fez diversos discursos atacando o Supremo. Diversos. E eu perdi as contas de quantas vezes eu vi eles falando sobre Alexandre de Moraes. E a briga toda é para anistia, certo? Mas por que envolveu o presidente Lula? O presidente Lula é juiz? É júri? Ele é parlamentar que colocou o projeto para ser votado? Ele é presidente da Câmara? É presidente do Senado? Não. É a mesma coisa que eu moro aqui na minha casa e pedir pro meu vizinho vir trocar minha torneira. E ficar enchendo o saco dele. Porra, você não vai trocar minha torneira? Eu não vou nem morar aí. Eu falei, daí, mas eu quero que você venha resolver o meu problema. Ele falou, não comprei. Não tem nada a ver com a sua casa, mas eu quero.
Ele falou, então, e vai embora, não me enche o saco, a casa é sua, você se vira, resolve esse problema aí. Eu falei, não, mas eu quero que você venha aqui. Ele não vai vir, porque não é obrigação dele. É a mesma coisa com o presidente, vocês querem passar anistia? Vai lá e vota, mas faça do jeito certo. Ah, mas não pode, por causa que... Mano, quem votou as leis, quem faz as leis, é o Congresso. Se o Congresso não sabe fazer lei, aí o problema não é de ninguém, eles que são burros, eles que se entendam. E é isso. Quem fica nisso, envolvendo o presidente Lula, por quê? Porque tem que engajar. Porque a narrativa disso tudo é para o Bolsonaro ser presidente. Certo? O Bolsonaro ser presidente tem que votar anistia. Mas a anistia é inconstitucional. Então você tem que pressionar o Supremo. Quando o Congresso aprovar a anistia, o Supremo fala, ah, tá ok, é constitucional. Bom, isso tudo para entender que não adianta ficar mudando os fatos. O problema disso tudo é exatamente esse ímpeto de querer fazer as coisas independente das consequências. E esse novo jeito de fazer política, que é sempre tem que ter o discurso TikTok, tem que ter o discurso Shorts, tem que ter isso, tem que ter essa loucura, tem que falar para tem que dividir o país em dois para o seu discurso fazer sentido. Porque os fatos contam uma história de todos os governos, as narrativas contam outras, e agora as fake news que tá chegando, que é humanamente impossível você ver um discurso de uma narrativa maluca dessa, mudando todos os fatos históricos. E aí eu me pergunto, esses fatos, porque eles falam, não, mas foi desse jeito que você fala, não foi desse jeito que aconteceu. Não, é que você não sabe. Tem uns negócios que eu não posso contar. Ai, mas tá lá, que eles estão me perseguindo, mas estão perseguindo como? Você praticou algum crime? Não. Mas, não, tem certeza que você não praticou nenhum crime? Não, mas o crime que ele não praticou é o que ele acha que não praticou ou que a lei diz que é um crime? Porque isso se mistura muito nessas narrativas. Muito, muito. E ainda mais dentro das bolhas. As bolhas ficam ecoando isso. Aí vem o Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica. E que fique bem claro, a tornozeleira eletrônica, ela é uma parte da decisão. Porque a decisão é, de fato, sobre o Eduardo estar nos Estados Unidos tramando contra o país. E não adianta. Ele falou que ele foi lá para isso. Que ele tá feliz com as sanções, que ele levou os documentos pro Trump, que sabe Deus que documentos. Ele falou tudo isso anteontem. Hoje, ele já falou outra coisa. Mas o vídeo é claro, começo, meio e fim. Eu levei os documentos pro Trump, para as sanções. Eu estou feliz. A pergunta do jornalista foi, você está feliz com as sanções impostas ao Brasil? E a resposta dele foi, sim, eu estou feliz. Porque independente do que aconteça, se eu me der mal, pelo menos eu vou estar vingado com o Brasil destruído. Essa é um fato, não foi deepfake, não foi nada, ele falou. Eu aposto com você, daqui 4 meses, isso tudo vai virar outra história. O PL das fake news. É meio óbvio. O fato é, não pode ter uma empresa no país que não seja responsabilizada pelos atos da empresa dela. Mas ela não publica nas redes sociais, mas ela hospeda e ganha dinheiro com o que as pessoas publicam. Então, ela ganha dinheiro com isso. Bom, o Mercado Livre desenvolveu formas das pessoas não serem enganadas quando compram o produto deles. Porque se fosse desse jeito, o Mercado Livre vai falar, ixi, não tem nada a ver com isso não. Cada um vende e compra aqui o que quiser. Se quiser comprar coisa ser enganado aqui, pode comprar. Não, desenvolveu sistemas para você não ser enganado no Mercado Livre. Se desenvolveu sistemas de troca, de devolução de produtos. E funciona. Se for nessa lógica, o Mercado Livre não teria que desenvolver nada disso. Mas ele desenvolveu, porque é responsável. Também, é uma plataforma de venda digital. É responsável também. Pressão do executivo. O executivo também. O presidente, Lula, tudo. Tem o seu erro. Toda hora muda a narrativa. E eu não estou falando agora, não. O PT dominou muito essa construção de narrativa pré-internet. Sim, dominou. Fez. Volto a repetir.
Quando foi espalhada a fake news que o Alckmin iria acabar com o Bolsa Família na reeleição do Lula no Nordeste, isso foi a queda da popularidade do Alckmin. Espalhou fake news e eles dominavam muito, porque a fake news antes era no boca a boca. Aí a esquerda perdeu o controle, por quê? Porque antes ninguém tinha internet. A internet era muito difícil. Os celulares não tinham internet. Então quem é que tinha internet? Alguém que tinha um computador em casa, ligado na internet, ligado no telefone, e era caro. O computador era caro e usar a internet era caro. Veio passando-se o tempo. A classe média conseguiu ter computador. Passou-se mais um tempo. Não existe mais celular sem internet. Passou-se pouco tempo disso. Todo mundo tinha rede social. Ponto. Na hora que o celular chegou e a internet se tornou popular nos celulares, todo mundo teve rede social. E a narrativa da direita se proliferou ali. Teve seu ramo ali. Mas não quer dizer que a distorção da esquerda não exista, viu? Existe muito forte. E agora parece que está tentando dominar. Então o que acontece daqui para frente? Mais e mais bolhas vão se formar. Mais e mais a direita ou a esquerda terão bolhas. E a verdade, que é o que importa, vai sumir. Esse é o problema. A verdade vai sumir. Fatos reais, fatos documentais são mudados para agradar um discurso ou outro. É o que nós queremos no país? É o político que você quer? O político que nunca trabalhou nas férias na vida, volta para Brasília para fazer uma moção de exaltação, que eu nem sei para que isso serve, se isso tem algum tipo de relevância para a vida de alguém, para um ex-presidente que sim, cometeu crimes e já foi julgado, ele já é inelegível, comprovado, já cometeu os crimes, já está tudo provado. Mas ninguém coloca isso na conta. Mas para falar de saúde, educação, emenda parlamentar, emenda PIX, ninguém vai. Para falar e fazer o que precisa, ninguém tá nem aí. Agora, para manter uma narrativa, para manter uma hegemonia no controle da história, usando todo tipo de informação falsa, pode, não me parece um país que eu queira morar. Ou não me parece um país que deva ser levado a sério. Porque onde já se viu, né? E fazer moção de aplauso, moção de não sei o que para um ex-presidente já condenado, já inelegível, quando você podia estar usando esse tempo para construir um país melhor. Pensar como vai sair desse tarifácio do Trump. Pensar o que vai fazer com esses empregos que foram perdidos. Não, mas isso não interessa. Isso não dá, como eles dizem, gancho para narrativa. O que dá gancho para narrativa dá um discurso de 15 minutos, 4 parlamentares falando, só textos com impacto para ser cortado e distribuído na rede social. E aí você me pergunta, tá aí, existe solução? Tudo tem solução. Porque se não tivesse solução, já estava solucionado, certo? Se uma coisa está quebrada e não tem como consertar, então o problema está resolvido. Joga fora. Mas tem solução. Como eu falo aqui, educação. Educação precisa voltar ou ser, de novo, uma pauta. Mas não vai rolar. Não vai rolar. A educação nesse país, os parlamentares estão afim? Não, o melhor é mesmo aumentar o número de deputados, porque o presidente da Câmara prometeu na sua eleição, e fazer moção de aplauso para espião americano que está morando nos Estados Unidos. Bom, a educação não vai rolar. Diálogo. É o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que pelo menos explicar os dois lados com fatos. Mas o diálogo está muito difícil. Famílias estão sendo separadas por causa de correntes políticas que, na verdade, deveriam ser o contrário. As correntes políticas divergentes deveriam servir para conversar. Porque se você conversa com alguém que só pensa que nem você, pô, vida de bosta que você tem. Você não tem o contraditório, você não tem o que pensar. Se você conversa com quem só pensa que nem você se acha a pessoa mais inteligente do mundo. E deixa eu contar um segredo, você não é, nem eu. Por isso que eu converso com o contraditório.
Por isso que eu converso com todos os lados. Porque se um lado só tivesse razão, a gente não precisava ter nem eleição. Programava um computador e pronto. Mas não é assim que funciona. O mundo é feito de diálogos. O mundo não é feito de narrativas de direita, de esquerda e separação de população. É pelo contrário. O mundo bem vivido é feito de pessoas que pensam diferentes, conversando, para achar um meio termo. Ou até mesmo para não achar um meio termo. Mas sim conversando e crescendo junto. E lógico, no mundo hiper, ultra utópico, a ética. A ética desses parlamentares, a ética dos influenciadores, a ética disso tudo. A ética que eu digo é parar de destruir os fatos históricos porque você precisa de uma justificativa para suas loucuras. Parar de esquecer fatos importantes porque esses fatos ajudam na sua narrativa. E parar de ser criança e chorar para os outros fora do país. Porque criança remelenta que vai para fora do país chorar as dores aqui de dentro é feio, muito feio. Isso tudo, as narrativas políticas são poderosas, mas não podem ser cartilhas enganosas. Precisamos resgatar a pluralidade do debate, pôr nossa bolha ao contraditório, e é muito difícil. E lembrar, democracia é exercício de contínuo, de escutar, falar e entrar num acordo. Não de excluir um lado ou atacar um lado. Eu queria agradecer, você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva e valeu!